Barty Crouch Jr. I'll show you mine if you show me yours. De todos os Comensais da Morte, Barty Crouch Jr. é com certeza um dos mais devotos e fiéis, rivalizando até mesmo com Bellatrix Lestrange. A família Crouch é uma das mais antigas, importantes e tradicionais da Grã-Bretanha, se destacando mesmo entre as Sagradas 28 como antro da mentalidade puro-sangue, de riqueza e do poder. É nesse contexto que Crouch Jr. cresce, eventualmente chegando a Hogwarts e posteriormente se aliando ao maior bruxo das trevas de todos os tempos. Sua primeira aparição nos livros e nos filmes ocorre em O Cálice de Fogo, e o papel que desempenha no quarto episódio da franquia é potencialmente o papel mais importante que qualquer um dos comensais fiéis a Voldemort teve durante ambas as Guerras Bruxas. Discutir a importância de Crouch é desnecessário, mas muito se especula sobre seus poderes e habilidades que, confia em mim, são bem acima da média. Neste vídeo, vamos debater o fato de Crouch Jr. ser potencialmente um dos bruxos mais poderosos da franquia e o que ele representava para Lord Voldemort. Eu vou lembrar vocês mais uma vez que o nome das personagens de toda a franquia muitas vezes tem significados que explicam muito de sua trajetória e personalidade. O caso de Crouch Jr. é mais um desses e talvez um dos mais sugestivos e palpáveis. Bartemius, ou Bartô, é um dos formatos do nome Bartimeu, relacionado a um dos muitos capítulos da Bíblia. Em sua etimologia simples, Bartimeu significa nada menos que filho de Timeu, o que em si não é tão interessante. Aqui, o que importa é a história com a qual podemos relacionar o nome. Bartimeu é o famoso cego curado por Jesus nos arredores de Jericó. A ligação aqui é muito mais direta. Tanto Crouch pai quanto Crouch filho são completamente cegos. No caso do pai, a cegueira diz respeito à infelicidade de sua esposa no casamento e ao fato de que, mesmo sendo um dos mais ferrenhos caçadores de comensais da morte, o inimigo esteve o tempo todo embaixo do seu teto. Já no caso do filho, essa relação está diretamente ligada a Lord Voldemort. Barty Jr. faria qualquer coisa pelo seu senhor sem questionar ou refletir, completamente cego pelo desejo de servir. O sobrenome Crouch reforça o argumento em ambos os casos. Em uma tradução literal, Crouch significa agachar, inclinar e até mesmo rastejar, uma subserviência. O Sr. Crouch é tão dedicado e subserviente ao seu trabalho que se torna cego aos problemas familiares que o cercam. E, no caso do filho, a subserviência e a dedicação ao Lorde das Trevas é tamanha que o incapacita de enxergar qualquer outra coisa que não seja o seu senhor. Os dois têm o mesmo nome, com o mesmo significado, mas interpretações razoavelmente diferentes, o que é muito interessante. Apesar de odiar o fato do filho ser um comensal e repudiar os atos de Júnior, o Sr. Crouch é cego até mesmo ao fato de que seu filho é extremamente parecido com ele próprio e ambos servem cegamente às suas crenças. Durante o ano letivo em que se passa por Alastor Moody, Crouch Jr. está em constante necessidade de uma das poções mais difíceis de se realizar, a poção Polissuco. Muitos fãs não levam a dificuldade da poção em consideração, uma vez que Hermione foi capaz de cozinhá-la com perfeição em seu segundo ano de escola. Mas a verdade é que isso diz muito não da dificuldade da poção, mas da genialidade de Hermione. A poção Polissuco, como é descrita, é uma poção complexa e que consome muito tempo, melhor deixada para bruxos e bruxas extremamente habilidosos. Se prestarmos bastante atenção na saga, Harry e Ron nunca cozinharam a poção, sendo Hermione sempre a responsável pelo feito. Além da bruxa mais genial que conhecemos, os únicos bruxos que sabemos terem efetivamente produzido a poção Polissuco são exatamente Barty Crouch Jr. e também o mestre de poções, Horácio Slughorn. Mesmo Draco, quando força Crabbe e Goyle a tomarem para vigiá-lo na sala precisa em um enigma do príncipe, precisa roubá-la de um dos caldeirões do professor, uma vez que não é capaz de produzi-la. Enfim, Barty era um bruxo competente o suficiente para produzir uma das poções mais complexas de todas durante o ano letivo inteiro, o que nos leva a crer que era sim um bruxo muito habilidoso no preparo de poções e venenos. E se levarmos em consideração o nível de conhecimento dos bruxos que geralmente a produzem, eu diria que Crouch Jr. era um pociólogo diferenciado, talvez até no patamar de bruxos como Slughorn e Snape. Assim como em poções, as habilidades de Barty com feitiços podem simplesmente serem consideradas acima da média. Na verdade, se levarmos em consideração a quantidade de feitiços complexos que Crouch Jr. lança com facilidade, podemos até mesmo especular que essa era sua maior especialidade.
Na adaptação cinematográfica de O Cálice de Fogo, Barty, disfarçado de Alastor Moody, adentra o salão principal lançando um feitiço no teto encantado, o impedindo de reproduzir os efeitos da tempestade que ocorria no exterior do castelo. Muito possivelmente, o feitiço lançado por Falso Moody é o mesmo sugerido por Arthur Weasley a seu filho Ron durante a tentativa do Trio de Ouro de encontrar o medalhão de Salazar Sonserina no Ministério da Magia. O fato de que Ron sequer conhecia o feitiço demonstra que não se trata de algo popular ensinado durante os anos de escola, o que de imediato já nos faz refletir um pouco sobre o conhecimento de Crouch Jr. na área. O que, contudo, define as habilidades do comensal com feitiços é a manipulação exercida por ele para alterar o Cálice de Fogo e inscrever Harry no torneio Tribruxo. Para compreendermos a profundidade deste ato, basta refletirmos a respeito do fato de que nem mesmo Dumbledore seria capaz de reverter a magia do Cálice e de suas escolhas, tornando assim obrigatório que Harry participasse do evento. O Cálice, por si só, é um objeto extremamente poderoso, agindo de maneira arbitrária ao selecionar os campeões e sendo protegido por inúmeros feitiços que visam justamente evitar o acontecido do torneio de 94. Então, por que é que foi tão fácil para Crouch modificar o Cálice? A resposta é simples: não foi. O próprio Barty admite a dificuldade da ação. O Cálice de Fogo é um objeto mágico extremamente poderoso. Só um feitiço para confundir extremamente forte pode enganar o Cálice. E sua afinidade com feitiços não se encerra por aí. Além de ter alterado o Cálice com efetividade, Crouch Jr. ainda lançou um feitiço de chave de portal, outro exemplar de magia avançada, que exigiria um bruxo muito poderoso e competente, com habilidade o suficiente para conhecer o processo e ainda efetuá-lo com precisão, levando quem quer que o tocasse a se transportar diretamente para o cemitério de Little Hangleton. Sim, nós vamos falar de quase todas as matérias ensinadas em Hogwarts. Os momentos em que Crouch Jr. demonstra sua habilidade em transfiguração não são muitos, mas são suficientes para que possamos dizer que dominava a área com certa facilidade. Basta lembrarmos da aparição de um dos personagens mais queridos da franquia, o Fuinha Malfoy. A transfiguração é considerada como uma das áreas mais difíceis da magia, sendo vista como uma área mais científica que as outras e exigindo que o bruxo realize os feitiços com extrema precisão para que sejam bem-sucedidos. Em resumo, a transfiguração pode ser vista até mesmo como uma magia mais exata e matemática que as outras. A própria teoria da transfiguração é explicada da seguinte maneira: para que um feitiço de transfiguração seja bem-sucedido, é necessário se levar em consideração a intenção da transformação, o peso corporal do objeto transfigurado, a agressividade com que o bruxo lança o feitiço, o poder de sua varinha, a sua concentração e uma quinta variável desconhecida. Parece até zoeira, mas isso é uma fórmula da transfiguração. Como eu disse, é praticamente matemática. Bom, levando tudo isso em consideração, e ainda o fato de que Crouch Jr. está transfigurando um ser humano em fase quase adulta e por inteiro, acho que podemos concordar que ele é muito bom também em transfiguração. Essas são praticamente autoexplanatórias. Crouch era capaz de se utilizar de magia negra com facilidade, demonstrando para os alunos de Hogwarts cada uma das maldições imperdoáveis, lançando a marca negra no céu da final do Mundial de Quadribol e participando da tortura dos Longbottom. Apesar dessa afinidade, Barty também era muito prolífico em defesa contra as artes das trevas. Em A Ordem da Fênix, quando Dolores Umbridge é a professora da matéria, Dean Thomas pondera com os colegas que, independentemente da verdadeira identidade de Moody, ele foi o professor com o qual mais aprenderam nos últimos anos. Essa sua capacidade com Decate é muito prática também. Apenas um bruxo muito forte e com bastante conhecimento na área seria capaz de quebrar uma maldição impérios, e Barney não somente o faz, como faz quebrando o feitiço de seu pai, outro bruxo muito competente, poderoso e habilidoso. Grande parte dos fãs da saga entendem o quão complexa é a arte da oclumência. O fato de termos acompanhado as tentativas do próprio Harry e a sua falência em concluir o seu aprendizado é o suficiente para nos convencer de que essa área da magia é difícil de se dominar. Quando pensamos em oclumentes poderosos, o primeiro nome que nos vem à mente é o de Snape, que por anos conseguiu enganar um dos maiores legilimens do mundo. Crouch Jr., porém, consegue um fato similar: passar um ano inteiro se escondendo embaixo do nariz de Dumbledore e do próprio Snape, ambos legilimens muito habilidosos, Dumbledore sendo inclusive um dos melhores do mundo. Não é algo que qualquer oclumente consiga realizar. Na realidade, em se tratando de Dumbledore, nem mesmo um oclumente mais ou menos, mas apenas um que domina a arte e tem confiança em sua habilidade. Mas bem, antes da gente continuar com o vídeo, deixa aí o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, que nos ajuda a produzir mais conteúdo como esse.
Além das já citadas habilidades, vale a pena lembrar também a capacidade de Crouch Jr. em realizar feitiços não verbais e também de atuar, seja quando acusado de ser um comensal ainda jovem ou ao interpretar Alastor Moody anos mais tarde. Por fim, outra menção que precisa ocorrer é que Barty Jr. desenvolveu todas essas habilidades ainda na escola, uma vez que foi preso com aproximadamente 19 anos, passando os próximos 15 anos em cárcere de Azkaban ou sob o efeito da maldição Impérios de seu pai. Ou seja, seu tempo para praticar magia e se aperfeiçoar se constitui basicamente de apenas 8 anos, sendo 7 em Hogwarts e 1 após a sua formatura, uma vez que no período em que permaneceu sob a maldição Impérios, seu pai o manteve impossibilitado de sequer tocar uma varinha. Quando Harry se encontra com o Sr. Crouch confuso antes de sua morte, o velho ministerial está murmurando uma quantidade de loucuras e, dentre elas, revela o fato de que seu filho Barty Jr. conseguiu 12 Niams, um feito extraordinário que apenas Hermione, Percy e Bill Weasley conseguiram na história recente de Hogwarts. Apesar de muitos fãs considerarem a informação suspeita devido ao momento de delírio do velho Crouch, o desempenho de seu filho com magias complexas, mesmo após quase 15 anos em cárcere, tendo tido apenas os 7 anos de escola para aprender e praticar, indicam que Barty Jr. era sim um bruxo excepcional ainda em Hogwarts. Além disso, a forma com que todos que conheciam o jovem Barty se referem a ele quase sempre é lisonjeira, muitas vezes questionando como um jovem tão brilhante poderia ter se tornado alguém tão execrável. Apesar de ter passado pouco tempo como comensal durante a Primeira Guerra, Crouch Jr. é fundamental para o retorno de Voldemort ao poder durante os anos 90. Foi Barty quem encontrou um Voldemort enfraquecido e o trouxe de volta para a Grã-Bretanha, e foi ele também quem viabilizou o encontro de Harry com o Lorde das Trevas no cemitério de Little Hangleton, levando Voldemort a recuperar o seu corpo em definitivo. Essas foram ações que exigiram um bruxo brilhante, habilidoso e astuto. Crouch Jr. é potencialmente o comensal da morte mais importante que já serviu Lord Voldemort, e definitivamente um dos mais poderosos, rivalizando com Snape e Bellatrix. Como o próprio Lorde disse, Bartemius foi seu comandado mais fiel e mais útil, e teria sido uma peça importantíssima caso não tivesse sido capturado. Comenta aí o que você acha que teria sido diferente caso Barty Jr. tivesse continuado a servir como comensal, e até o próximo vídeo.